Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Hoje é dia do anjo da guarda, sabia disso? O seu anjo da guarda é colocado sobre você desde quando você está lá, aquela sementinha lá dentro da barriga da sua mãe. E ele vai te acompanhando até a sua morte, mas caso você for para o céu, ele te deixa lá. Caso você for para o purgatório, ele fica no purgatório junto com você. Porque a missão dele é para te levar para o céu. E ele fica triste quando você não consegue nem ir para o céu e nem ir para o purgatório, né? Então, meus irmãos, hoje é dia do Santo Anjo da Guarda. Peçamos sempre, né? Rezamos sempre essa oração: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Amém? Vamos fazer igual nós fizemos segunda, terça e quarta. Hoje, né? Quarta-feira. Vamos colocar no final do programa, ok? Para você ouvir. E hoje vamos meditar essa palavra, né? Mateus 18, de 1 a 5, depois o 10 e depois de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornaste como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu veem sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entrarmos nos céus, temos de nos converter. No céu não existe quem é maior, não existe sim quem é menor. São aqueles que se convertem, são aqueles que, como Jesus diz, seja uma criança. Então, para entrar no céu existe um segredo: nos converter e nos tornar inocentes, puro como uma criança. Isso foi o que Jesus disse: não haverá meio termo. Ou você se converte, né, e se torna como uma criança. O que é uma criança? Inocente, sem maldade, brigou ali com um amiguinho, no mesmo momento estão de bem. Não haverá um cristão pela metade, um cristão meia boca, mas sim, ou somos ou não somos, ou vai ou racha. Isso parece muito assustador, não é mesmo? Foi em uma situação dessas que os discípulos perguntaram a Jesus: então, quem irá se salvar? Ou, estas palavras são duras, quem poderá segui-la? A resposta de Jesus, meu irmão, minha irmã, a resposta de Jesus foi baseada no amor de Deus para conosco, né?
Ele disse que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta resposta de Jesus nos conforta, nos alegra, não para nos acomodar, mas para continuar nos esforçando para nos aproximar da perfeição tão necessária para a nossa salvação. Quer se salvar? Você precisa fazer a sua parte. Jesus, ele fez a sua parte morrendo numa cruz. Eu estou fazendo a minha parte e você está fazendo a sua parte? Eu estou fazendo a minha parte, nós que estamos aqui, Gatti, Eudes, professora Lindaura, padres, né, que tem o seu canal, bispos, e você tem feito a sua parte? Qual é a sua parte? Se converter, procurar um padre e fazer uma boa confissão. Então, como já sabemos, nos tempos de Jesus, não só as crianças eram desprezadas, mas também as mulheres, os criados, os estrangeiros. Eles nem eram contabilizados, sabia disso? Não eram contados. Por exemplo, quando queria informar o número de pessoas existentes em algum lugar, sempre ele dizia, são tantos homens. Então, crianças, mulheres, pessoas de outra região, criados, empregados, não eram contados. E isso era uma verdadeira expressão de quê? De machismo. Machismo cruel, machismo injusto. Não podemos ignorar as mulheres, muito menos as crianças, muito menos os humildes. Todos são gente, todos são nossos irmãos, filho do mesmo Pai. Jesus questionou e mudou essa escala de valores, meu irmão, minha irmã, dizendo que quem quiser ser o maior no reino de Deus deve ser como um dos pequenos, deve ser uma criança pura, inocente. Portanto, se quiser ser o maior, devemos ser os menores. E quem serve, né? Os que servem, os humildes, os que se convertem, porque a arrogância diante de Deus está totalmente fora da área, né? Está desconectado a arrogância. O Pai esconde a verdade aos orgulhosos, como diz na palavra, né? Aos que se consideram grandes, e revela aos pequeninos. Os orgulhosos são todos aqueles e aquelas que se consideram a vaidade em primeiro lugar, o prestígio social, político, como a melhor virtude, né? E tudo isso são as maiores tentações daqueles que desejam ser os maiores nesta vida terrena e passageira. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos ver a história dos anjos, né? Meus irmãos, minhas irmãs, esse mês, né, é muito forte. Ontem, mês de outubro, né? Ontem, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda. Domingo foi dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Hoje é o dia do nosso anjo da guarda. O anjo da guarda nos ampara, nos defende dos perigos na nossa vida terrena. No Salmo 90, nós podemos ler: porque aos seus anjos ele mandou que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Em um dos seus textos, São Francisco de Sales esclarece que a tarefa dos anjos é levar as nossas orações à bondade misericordiosa do Altíssimo, de nos informar se elas foram atendidas. Que coisa interessante, né? Assim sendo, as graças que recebemos nos são dadas por Deus, que é o princípio e o fim de nossa vida. E os mensageiros dessa graça são os anjos.
A devoção dos anjos é muito antiga, ganhando maior vigor na Idade Média. Foi nesta época que surgiu a ideia de apresentá-los com asas. Interessante notar que quando somos crianças, somos convidados a rezar pelos anjos da guarda. Costume que fica esquecido entre os adultos, né? Mas é bom notar que a presença dos anjos de Deus acompanha também a vida dos homens. Então, meus irmãos, minhas irmãs, elas estão acompanhando os homens, e as mulheres na vida adulta continuam, né? Então essa celebração especialmente dedicada aos anjos da guarda começou na Espanha no final do ano 400, propagando por toda a Europa, e aos poucos séculos, no dia 2 de outubro, foi fixado em 1670 pelo Papa Clemente X. Os anjos da guarda têm missão semelhante à das mães. Na infância são muitos exigidos e solicitados, recorrendo às crianças nas situações de perigo, e no fim de cada dia de trabalho intenso, os pais ensinam as crianças a agradecerem a ele. E assim vai se estabelecendo uma relação extremamente íntima entre cada criança e seu anjo protetor. Não importa que ele não tenha um nome ou um rosto, cada criança tem o seu anjo da guarda, cada adulto, né, cada pessoa. Então vamos rezar esta oração tão conhecida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.